Ashley Christina Byers Benefield é acusada de assassinato em segundo grau por atirar e matar seu marido Douglas Benefield dentro da casa deles em Lakewood Ranch, na Flórida, em setembro de 2020. Desde que foi presa em novembro daquele ano, a homicida confessa sempre sustentou que agiu em legítima defesa. Uma história de paixão e morte que foi associada ao filme O Cisne Negro de 2010, pelas diversas peculiaridades, inclusive o balé clássico. Tava pensando aqui, caríssimos abduzidos, mas não tem outra maneira de iniciar o relato de hoje senão falando sobre ele. Pois é, o amor. Na verdade, o amor à primeira vista mais uma vez. E saibam que essa expressão sempre fez sucesso no cinema e também na literatura internacional. E é por isso mesmo que o Dr. Earl Nauman, professor da Universidade do Arizona, se interessou pelo assunto e até escreveu um livro chamado Amor à Primeira Vista, as histórias e a ciência por trás da atração instantânea. Esse pesquisador diz que 50% dos norte-americanos acreditam e desejam essa experiência arrebatadora. Duas pessoas do nosso episódio de hoje certamente estiveram incluídas nessa estatística. Douglas, ou Doug Benefield, um viúvo de 54 anos de idade, e a bailarina Ashley Benefield, de 24 anos à época. Apenas 13 dias depois de Doug e Ashley se conhecerem, se apaixonarem perdidamente, eles então se casaram. Infelizmente, no entanto, o casamento durou só 4 anos. Ele terminou em 2020, com o Doug assassinado e a Ashley presa por homicídio. Uma história intensa de amor, dança, loucura e morte que vocês têm que conhecer. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E antes de prosseguir com a história, pessoal, preciso apresentar para vocês um produto fantástico da nossa patrocinadora, a Insider. Eu estou gravando hoje com uma camisa aqui mais social, né, de manga. Sabe que, infelizmente, dependendo da cor da camisa, forma-se aqui, né, aquela temida pizzazinha, não é? Mas tem a solução aqui para vocês. Eu não, na Insider. Olha só, vou até mostrar aqui um pouquinho para vocês. É uma undershirt, galera. Isso aqui é extremamente tecnológico, tá? Tem uma camada dupla de tecido aí nas axilas. Ela é altamente respirável, absorve muito bem o suor e evapora rapidamente a umidade, evitando assim as manchas e também o suor, né, que são totalmente indesejados. E como todas as outras camisetas da Insider, a undershirt também é anti-odor, pois ela inibe a proliferação de bactérias que causam esse tipo de cheirinho ruim. Então, seja para você ou para você presentear alguém, entra lá no site da Insider, o link tá aqui na descrição, usa o cupom INSÓLITO12 que você vai ter 12% de desconto em qualquer compra, tá? Pode ser na undershirt ou qualquer outro produto da loja. Muito bem, é isso então. Recados dados, vamos aos fatos. As pesquisas, galera, daquele professor que eu disse no começo do vídeo, o Earl Nauman, apontaram vários elementos como responsáveis pelo amor à primeira vista. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma faísca neuroquímica, sentimentos de incerteza, desejo, mistério e ilusão. No caso do Doug e da Ashley, tudo teve início em um jantar na Flórida em agosto de 2016. Após as faíscas então voarem para todos os lados, houve sorrisos, trocas de número de telefone e também um casamento 13 dias depois. A cerimônia de casamento foi realizada na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Alguns detalhes relevantes dessa história romântica foram divulgados pela escritora Alicia Robb, uma jornalista da revista Vanity Fair. Segundo essa jornalista aí, quando Doug conheceu Ashley, ele imediatamente pensou que ela era a pessoa mais bonita e incrível do mundo. Ela era solteira, não tinha filhos e levava uma vida bem ocupada. Naquele ano de 2016, a Ashley trabalhava no comitê político da campanha do então candidato Donald Trump, e todos reconheciam o comprometimento dela com o trabalho e também com os valores defendidos por Trump. Mas Ashley, além dessa atividade de cabo eleitoral, também era modelo fotográfica de moda praia e bailarina clássica no Maryland Youth Ballet. Quanto ao Doug, ele estava já com 54 anos, era viúvo e tinha uma filha adolescente chamada Eva. Nascido e criado em Charleston, na Carolina do Sul, profissionalmente ele era um bem-sucedido consultor de empresas de tecnologia e defesa. Então, digamos que os ideais políticos e sociais eram um ponto em comum entre Doug e Ashley. Doug foi também descrito como profundamente religioso. Assim, seus amigos acreditaram que ele queria se casar com Ashley antes de ser íntimo dela. E isso
talvez, de repente, possa inclusive ter ajudado aí a abreviar o namoro deles e logo eles se casarem, não é? 2 semanas praticamente depois de se conhecerem. Muito bem. Um certo Trip Cormany, pastor episcopal e grande amigo do Doug, realizou a cerimônia de casamento. O Doug não convidou praticamente ninguém para o casamento, nem mesmo a sua filha, a Eva, que tinha 15 anos. Mais tarde, então, um primo de Doug comentou que a Eva teria impedido essa união e implorado para que o pai esperasse um pouco mais de tempo antes de dar esse passo e se casar com uma estranha. E vamos lembrar, pessoal, de que a mãe da Eva, a senhora Renée Benefield, havia morrido há menos de 1 ano. Fazia exatos 9 meses que a Renée tinha falecido de repente de uma doença cardíaca, tipo um mal súbito mesmo, sabe? Assim, de uma hora para outra, sem que ninguém soubesse que a Renée tinha um problema do coração. Foi a Eva, inclusive, quem encontrou a mãe morta, e dessa maneira a perda para a garota foi infinitamente mais traumática. A Eva Benefield contou que esse teria sido o episódio mais triste da sua vida, pelo menos até então. Encontrar a própria mãe morta dentro de casa. E só para vocês entenderem, pessoal, as coisas aconteceram da seguinte forma, tá? A Eva chegou em casa, mas a porta estava trancada e a sua mãe não respondia, apesar de que a Renée deveria estar dentro do imóvel. A garota então conseguiu se enfiar ali no meio das plantas do jardim e olhar através das janelas. Sem as luzes acesas, mas com a persiana entreaberta ali, a Eva conseguiu ver a silhueta da mãe caída no chão. Na sequência, então, ela foi desesperada até a casa de um vizinho para pedir socorro. Esse vizinho aí tomou a iniciativa de ir até o imóvel da família Benefield e arrombar a porta. Mas, lamentavelmente, a Renée, de 56 anos, já estava sem vida. Exames posteriores indicaram que a mãe da Eva tinha encontrado a morte como consequência de uma doença cardíaca não diagnosticada e nem tratada adequadamente. Ou seja, a Renée não sabia que seu coração era praticamente ali uma bomba relógio prestes a explodir. Nesse momento difícil, a Eva pôde contar com seu pai Doug. Ele sempre tinha sido uma referência como marido e pai, e permaneceu ao lado da filha tentando suprir também o papel materno agora, até ele conhecer a Ashley Byers. Eva Benefield soube por meio de uma maneira bem estranha que o pai estava casado. Em um dia em que a garota estava no quarto dela, no andar de cima da propriedade, o seu pai chegou, pediu para que ela descesse, para conversar ali com ele e com a Ashley. Eva estava curiosa e questionou sobre o relacionamento do pai com aquela moça tão mais nova do que ele, uma diferença de 30 anos. E assim que essas palavras saíram da boca da Eva, o pai respondeu: "Somos casados." Nos dias que se seguiram, o Doug encorajou sua jovem esposa Ashley a tentar ser a mãe da Eva, mas a madrasta, só 9 anos mais velha do que a enteada, não teve muito interesse nem habilidade, digamos, para se aproximar da adolescente. A situação ficou ainda mais complicada quando Doug e Ashley permitiram que uma amiga da Eva, uma menina chamada Sydney, se mudasse para a casa deles. 2 adolescentes e uma jovem esposa não eram uma boa combinação, surgindo assim então frequentes discussões acaloradas nessa nova família, onde Doug sempre permanecia dividido entre a mulher e a filha. Então, no meio dessa desordem aí, digamos, aconteceu um momento bem terrível de tensão, onde o Doug Benefield fez uma coisa idiota, perigosa e praticamente imperdoável. Ele pegou uma das armas que ele tinha ali na casa e disparou vários tiros no teto da propriedade. Pois é, desse jeito mesmo, meio que no meio de uma discussão ali, ele pegou a arma e disparou ali pra cima como um valentão. Mais tarde ele confessou esse absurdo para o seu melhor amigo, aquele Trip Cormany. O Doug estava muito arrependido disso e disse que atirar dentro da casa num momento de raiva tinha sido a pior coisa que ele tinha feito na sua vida. Porém, esse erro não parece ter afetado muito a relação com a esposa Ashley, pois 2 dias depois dessa confusão, eles fizeram uma festa em casa, uma recepção formal de casamento para vários convidados. Mas nem tudo que parece não é? Muito bem, os recém-casados, galera, também avançaram ali com o grande plano da Ashley. Veja só, de criar uma companhia de balé inclusiva. Aqui vocês não sabem, mas supostamente a carreira de bailarina clássica da Ashley não deslanchou anos antes,
porque ela não correspondia fisicamente aos padrões exigidos pela dança. A Ashley era uma mulher alta, de formação óssea proporcional à sua altura, né? Quase 1,80 m, o que não é aceito no balé, que sempre favoreceu as bailarinas pequenas e de pouco peso. Assim, era muito ousado o projeto de uma companhia de dança inclusiva, onde houvesse lugar para homens e mulheres de todos os padrões físicos. As fontes citam também a questão de bailarinas negras discriminadas até no que diz respeito à disponibilidade de sapatilhas, fitas e adereços na cor da pele delas, pois esses itens não existiam para todos os tons de pele. Ou seja, o que a Ashley propunha, uma companhia de balé inclusiva, era inovador e marcaria para sempre o nome dela na dança. Porém, como todos podem imaginar, isso daria trabalho, seria um projeto para uma vida toda. A Ashley não estava sozinha nessa empreitada, pois o seu marido Doug amou esse desafio e disse que estava pronto para apoiá-la, participar desse projeto e tornar esse sonho uma realidade. Só que peço atenção a vocês porque a gente tá contando um true crime aqui, não é? Pois é, mesmo existindo esse cenário paralelo, não vamos esquecer que a tensão na família de Doug, Ashley e Eva continuava aumentando. Ashley tinha ainda outro projeto queimando ali no seu coração, que era o de ser mãe. Pois é, recém-casada com um homem 30 anos mais velho que ela, e no início da criação da companhia de dança mais revolucionária da Carolina do Sul, a Ashley Christina queria ser mãe. Ela convenceu então o marido a reverter a cirurgia de vasectomia que ele tinha feito algum tempo antes, no passado, quando era casado ainda com a sua primeira esposa, a Renée, e assim em pouco tempo a Ashley engravidou. As duas gestações aconteceram ao mesmo tempo, galera, da futura filhinha do casal e também da companhia de balé. Eles contrataram então o mestre de balé Michael Wise para treinar os bailarinos, quando o casal apresentou ao público um orçamento gigante de 10 milhões de dólares que prometeram injetar no balé. Esse dinheiro aí era considerado como certo e viria de diversos patrocinadores. Nascia assim a corajosa companhia de balé American National Ballet, ANB, cuja característica principal era, como vimos, a inclusão. Bem mais tarde, o Michael Wise, o treinador lá, deu seu depoimento, explicando que na época em que foi contratado para dirigir a ANB e trabalhar ali bem pertinho da Ashley, ele já percebeu que haveria muitos problemas. O homem apresentou em detalhes para Ashley como uma empresa desse tipo inovadora deveria ser administrada. A Ashley era ambiciosa e deveria estar à altura das responsabilidades e desafios. Assim, com tudo em marcha, em 2017, o American National Ballet, com seu caráter de lar inclusivo para bailarinos não convencionais, recebeu então centenas de candidatos, dançarinos, profissionais interessados em fazer parte desse time. Uma dessas pessoas foi Emma Hemsley, uma jovem bailarina nascida no Haiti que pensou que no American National Ballet ela teria a oportunidade de mostrar o seu talento e capacidade na dança e também quebrar ali as barreiras raciais. Nas palavras dessa Emma, todos os dançarinos que foram aceitos na ANB sentiram muito orgulho de fazer parte dessa família. Nós encontramos inclusive, galera, diversos outros depoimentos similares, mas achamos que vocês já entenderam bem, a enormidade do que estava sendo criado e quantas vidas e sonhos estavam sendo impactados. Então, a notícia da gravidez da Ashley foi descrita como uma facada nas costas dos bailarinos, pois todo o interesse da família Benefield impactava a companhia de dança. Ou seja, galera, as frequentes discussões do casal Doug e Ashley, as duas adolescentes, Eva e Sydney, a amiga dela que estava morando com a família, e também agora mais uma bebê a caminho, tudo isso assustava os membros lá do balé. Todo bailarino da ANB postou orgulhosamente nas redes sociais que tinha se juntado à família ANB. Todo mundo estava cheio de expectativa e bem focado, sabe? Menos, é claro, a diretora da companhia de balé, a Ashley Benefield, que escolheu ficar grávida bem naquele momento. Lá pela metade então de 2017, cerca de 40 dançarinos se mudaram para Charleston para trabalhar com a Ashley. Infelizmente, logo de cara, na primeira reunião oficial, eles perceberam que aquilo que existia de real na ANB não correspondia às promessas que eles tinham escutado.
Para começar, pela própria Ashley, que não estava presente. Doug anunciou então que a esposa estava acamada por causa de uma gravidez muito difícil, então nos primeiros meses ela não estaria lá com todo mundo no balé. É claro que uma gravidez inesperada pode acontecer, mas todo mundo soube que esse não era o caso. Também a necessidade de repouso de Ashley e sua ausência poderia ser um fato que a companhia de dança precisaria enfrentar. Contudo, não se tratava disso. Athena Nikolakopoulos, outra bailarina ali que foi ouvida posteriormente, na fase do processo criminal já, ela descreveu os acontecimentos daquele ano, dizendo que todos os dias algo problemático acontecia, e isso só nos deixou ainda mais inquietos. E além de todo esse caos e confusão, os dançarinos estavam tendo problemas para serem pagos, galera. Seus cheques muitas vezes chegavam atrasados. O Doug estava lutando para cumprir com as obrigações da empresa. Muitas, mas muitas vezes mesmo, quando o Doug era questionado sobre salários e os itens minimamente necessários para os ensaios, coisa como sapatilhas e itens de consumo, simplesmente o Doug ia até o caixa eletrônico, até o banco ali mais próximo, sacava o dinheiro da grana dele e entregava em mãos para os bailarinos. O problema era resolvido então dessa maneira, bem pontual eu diria, e nada profissional, não é? Isso minava completamente a confiança na gestão do projeto. A esperança deles é que após o nascimento da bebê, a Ashley retornasse ao balé e que as coisas finalmente entrassem ali nos eixos, né? E sobre ser uma gravidez difícil, o que as fontes do caso indicam é que a Ashley sofria terrivelmente com as náuseas e também com vômitos. Por isso, ela tomou uma decisão bem impetuosa de retornar para a Flórida e permanecer sob os cuidados da mãe dela. Dessa ocasião em diante, a responsabilidade total de funcionamento do balé em Charleston ficou com o Doug. E ao mesmo tempo havia rumores sobre problemas sérios no casamento dele e da Ashley. Sabem que onde tem fumaça sempre tem um foguinho, não é, pessoal? No mês seguinte, setembro, a Ashley e sua mãe Alicia dirigiram da Flórida até a Carolina do Sul, cerca de uns 750 quilômetros. Então elas entraram na casa onde até 2 meses atrás a grávida dividia, né, com o marido. E o objetivo delas não era o retorno, nem mesmo uma visita surpresa. A Ashley fez as malas definitivamente, pessoal. Ou seja, ela só foi buscar o que ela tinha deixado para trás, né, ali com o marido Doug. E ela deixou também uma carta escrita à mão, explicando os motivos da sua partida. Ela estava informando ao marido que o casamento deles tinha acabado e que ela estava pedindo a separação. Nesse dia, Doug estava em um evento do balé. Veja só, galera, uma baita surpresa desagradável para ele, não é? Nessa cartinha aí de despedida escrita à mão, a Ashley o chamou de possessivo e controlador. Ela escreveu que o incidente, quando ele disparou uma arma para o teto, bem como outros comportamentos impetuosos dele, a deixaram temerosa por sua vida e pela segurança de seu bebê. Eva Benefield, a filha do Doug, se lembra desse dia e afirmou que o pai estava com o coração partido, mas as coisas sempre podem piorar. Então Ashley tornou as coisas ali bem mais complicadas quando ela disse que iria chamar a polícia caso Doug tentasse se aproximar dela, e também afirmou que suspeitava que ele, ou seja, seu marido, estava a envenenando. Pois é, abduzidos, que plot twist, não é? Nesse ponto aqui, o instinto de investigadores de vocês está apontando em qual direção, hein? Me digam aí. Resumidamente, na longa carta de acusação e despedida, a Ashley disse o seguinte: não me assedie nem tente me seguir ou eu vou chamar a polícia. Uma demonstração de que ela definitivamente não estava aberta a se reencontrar com o marido, não é? Porém, ele não estava pronto para desistir. Então, Doug enviou texto após texto para Ashley, implorando que ela reconsiderasse. Num dos e-mails dele, ele dizia o seguinte: estou de joelhos diante de Deus pedindo que você me perdoe. Mas Ashley não estava de bom humor. Ela denunciou o marido às autoridades e, para agravar a situação, essa denúncia envolvia a Eva, a filha adolescente do Doug, que, na visão da sua madrasta, mesmo vivendo longe dela, corria perigo. Pois é, galera, os serviços então de proteção à criança da Flórida bateu ali, né? Os caras bateram na casa do Doug
entrevistaram a Eva para se certificarem de que a menina não corria perigo, convivendo ali, né, com um pai, de repente, abusivo. A denúncia falava sobre o dia de fúria do Doug, né, quando ele sacou a arma lá, deu os tiros pro teto, como vocês já sabem. A garota mencionou que depois da sua madrasta partir, ela estava constantemente sendo obrigada a explicar que seu pai era um bom pai. A Eva repetiu várias vezes para várias autoridades: meu pai é um bom pai, ele nunca fez nada para machucar ninguém, ele não faria mal a ninguém. Porém, as suspeitas permaneceram e Doug foi submetido a uma investigação dos Serviços de Proteção à Criança. O resultado da avaliação social e psicológica acabou inocentando o homem. Uma psiquiatra envolvida na análise do perfil de Doug concluiu o seguinte: não há nada de errado com esse cara, ele não é perigoso. No mês seguinte, outubro de 2017, Ashley notificou a companhia de balé que estava deixando o cargo de diretora, que na verdade ela mal tinha ocupado, não é? Contudo, ela ligou para o Doug e assediou moralmente o homem, afirmando aos gritos: você tirou minha companhia de balé. Com a saída da Ashley, Doug trouxe então novos líderes, que fizeram mudanças drásticas ali na companhia. Em 23 de outubro de 2017, um grupo de dançarinos foi chamado para uma reunião e eles foram demitidos e instruídos a assinarem acordos de confidencialidade sobre a situação toda ali que estavam vivendo. E a jovem haitiana, a Emana Hemsley, estava envolvida nesse pacote aí. Ela pôde falar muita coisa, além de afirmar que estava triste, decepcionada e frustrada. Nem o Doug nem a Ashley estiveram presentes nessas demissões. Mas, dias depois, a Ashley postou nas redes sociais do balé que estava devastada e que a nova liderança tinha destruído tudo pelo que ela tinha trabalhado tanto para construir. Vai vendo. Visto assim de longe, pessoal, parecia mesmo que ela estava do lado dos bailarinos, não é? O Doug perdeu, pessoal, $100 mil que ele havia pessoalmente investido na empreitada aí. Dinheiro que saiu do bolso dele, lógico. Apesar da perda financeira, ele estava feliz em encerrar essa atividade, pois seria um problema a menos para ele gerenciar. Lamentavelmente, Douglas Benefield não imaginava, no entanto, o que mais estava esperando por ele. A Ashley reapareceu, mas ela agora tinha perguntas sobre a Renée, a primeira esposa do Doug, especificamente sobre como Renée tinha morrido. O Doug respondeu que ela tinha tido um ataque cardíaco, que o laudo da necropsia apontou uma obstrução de 75% em uma artéria, mas a Ashley insistiu no assunto, questionando se a parada cardíaca não tinha sido provocada por uma overdose de remédios ou alguma coisa desse tipo. Logo ficou evidente o porquê de Ashley estar tão interessada na morte da Renée. Isso aconteceu quando ela disse ao primo de Doug que achava que o Doug tinha envenenado sua primeira esposa. Indo bem mais além, a Ashley também afirmou que o marido também estava tentando matá-la. E envenenada, obviamente, não é? Parte dessa suposição vinha do fato de que ela se conhecia muito bem. Isso quer dizer, pessoal, que como bailarina, ela conhecia muito bem o seu próprio corpo, seus pontos fortes e fraquezas. Ela sabia da sua resistência física, o quanto ela era forte. Assim, quando ela ficou grávida e começou a se sentir absolutamente indisposta e debilitada com as náuseas e vômitos, uma certeza se formou na cabeça dela, não é? Doug está me envenenando. Talvez a mulher seja muito nova, não tivesse experiência e maturidade suficiente ainda para reconhecer que isso é normal, né? Independente do que ela faz. Como assim? Ela é uma... Só porque ela é bailarina, o corpo dela tá isento de sentir esse tipo de coisa? Não dá, né? Vai percebendo aí que... Não é? Eu não sei vocês, galera, mas até aqui eu já tô ficando embasbacado e essa mulherzinha, inclusive, tá me dando medo à distância. Você já imaginou essa situação que esse Doug tava vivendo, cara? Imagina esse pesadelo, não é? Ela era completamente manipuladora, ao extremo. E o Doug, como vocês viram, caiu bonito, né, no feitiço aí da bruxa da pele sem rugas. Mas, voltando à história, que depois vocês me dizem o que acham. Como no início da gestação, antes de ela fugir para a Flórida, a Ashley fez bastante repouso na sua própria casa. O Doug levava para ela chá e torradas, ou outro alimento leve qualquer ali, o que na imaginação da mulher dava ensejo a essa teoria aí do marido estar administrando algum tipo de veneno no chá, né, nas bebidas dela, na comida, vai saber.
O Doug, tentando uma reconciliação, enviou para Ashley de presente de aniversário um lindo bule de chá acompanhado de xícaras e pires. Então esse presente aí, em vez de deixar a mulher feliz, alimentou completamente, né, as crescentes preocupações e imaginação na cabeça dela ali de que o marido tava querendo dar fim nela mesmo, né? E vejam só, ela foi até uma delegacia de polícia carregando a caixa de presente com esse aparelho de chá aí e afirmou que o objetivo do marido era contaminá-la e esses objetos estariam contaminados. Na dúvida, os investigadores manusearam tudo ali com o máximo de cuidado, tratando aquilo ali como um material tóxico e encaminhando os objetos para a perícia técnica. Claro que absolutamente nada de anormal, tóxico ou perigoso foi encontrado, mas Ashley não ficou convencida, pessoal. Assim, ela arrancou fios de seu cabelo com a raiz e tudo e os enviou para um laboratório particular, não da polícia científica, para realizar ali testes para determinar se ela tinha sido ou não envenenada. O relatório desses exames aí informaram que o cabelo dela apresentava ali níveis um pouquinho mais altos de alumínio, zinco e outros metais. Será, pessoal? Pode até ser, né? Mas isso também tem diversas origens. Muito provavelmente, boa parte de nós aqui assistindo esse episódio, se fizer um teste parecido, pode também conter algum metal pesado aí no organismo. E quando o Doug foi formalmente acusado por isso, o advogado dele contestou esse resultado aí do laboratório. Na verdade, a Ashley já tinha explorado outros laboratórios da Carolina do Sul no comecinho ali da gravidez. Os resultados naquela época foram negativos. A mulher não apresentava no organismo nenhum vestígio de qualquer substância anormal ou suspeita. E como se isso fosse pouco, em termos de paranoia na gravidez, a Ashley se internou no Hospital Geral de Tampa 3 semanas antes da data prevista para o parto, sem que o Doug soubesse. Ela alegou que ela e a criança no seu ventre haviam sido expostas a metais pesados porque seu marido tinha envenenado. Ashley também alegou, sem qualquer prova, que Doug era fisicamente abusivo e tinha mantido ela como prisioneira em Charleston, na Carolina do Sul. Também falou que ela e sua filhinha que estava por nascer corriam risco de morte, pois o Doug, embora estivesse em outro estado, viria para roubar sua filhinha assim que a bebê nascesse. Sem ter como saber se era verdade aquilo que a Ashley dizia, o hospital então tomou precauções, né, de segurança ali para que a mulher não corresse nenhum tipo de risco. 3 dias depois, os médicos realizaram uma cesárea. A menina estava saudável, mas Ashley continuou a temer que seu bebê tivesse sido envenenado. Por causa disso, elas duas, mãe e filha, permaneceram internadas e receberam tratamentos médicos, mesmo sem sinais de terem sido envenenadas ou estarem ali com alguma substância tóxica de qualquer espécie no organismo. 1 mês depois do nascimento da nenê, linda e saudável, apesar de um pouco prematura, não é? A notícia chegou até o Doug, que naturalmente estava inconformado com os caminhos estranhos que seu casamento tinha tomado. Ele queria conhecer somente a sua filhinha. E pessoal, pensem comigo aqui. Se essa paranoia da mulher tivesse um resquício de verdade, será que o Doug teria investido $100 mil num negócio de balé que ele mal sabia gerir? Ele nunca tinha nem experimentado qualquer tipo de atividade nesse sentido antes de conhecer a mulher, que pouco tempo depois teve essa ideia, estava super engajada, o cara também foi lá, investiu grana no bolso dele. Será mesmo? Dá para perceber claramente que ele abriu essa companhia de balé aí só para satisfazer um desejo frívolo da mulher, poderíamos dizer, que pelo menos pelos relatos do caso dá a sensação de ser uma mulher aí bem mimada, não é? Manipuladora ou com algum problema sério aí de ordem psicológica. Mas é só minha opinião, tá? Fato é que, como vimos, todo esse imbróglio agora estava nas mãos da lei, da justiça. A recém-nascida não tinha o sobrenome do Doug e o homem nem aparecia no registro de nascimento como pai da criança. Conforme a advogada dela reforçou, Ashley queria criar sua filha sozinha. Porém, para conseguir esse direito mais facilmente, ela precisava destruir a moral do Doug, a reputação dele. Ela se concentrou então no suposto e inventado assassinato da Renee. E nesse caso, Ashley e sua mãe Alicia tentaram fazer com que a Eva, a filha adolescente do Doug, incriminasse o pai. Vejam só, as duas mulheres então, de maneira perversa, tentaram manipular as emoções da Eva como se elas estivessem preocupadas com o bem-estar da adolescente.
Pois é, não sei se vocês perceberam aí, mas o negócio é genético, não é? A Ashley, galera, sem nenhum respaldo médico, continuou a alegar que ela e a filhinha de 3 meses já haviam sido envenenadas. Como os hospitais estavam com as portas fechadas para elas, a Ashley se inscreveu para 26 dias consecutivos de tratamento em câmeras hiperbáricas. Dessa maneira, elas poderiam se desintoxicar de metais pesados e outras toxinas. As provas ou indicações médicas eram inexistentes. Mesmo assim, a Ashley e sua filha passaram 40 horas em câmeras hiperbáricas de 12 empresas diferentes, normalmente utilizadas por praticantes de mergulho. A filha da Ashley, galera, foi a paciente mais jovem já tratada nesse lugar, e os equipamentos precisaram ser adaptados para essas sessões, uma vez que a bebê era obviamente pequena demais para uma câmera desenvolvida para adultos. Na metade de 2018 já, com base nas alegações de envenenamento, Ashley pediu uma liminar para manter Doug longe dela e da filha. O processo que envolveu esse pedido de uma ordem de restrição comprovou que não havia uma única evidência crível de que a senhora Benefield tinha sido envenenada ou sofrido de qualquer doença com consequência de qualquer substância tóxica. Assim, a ordem de restrição foi negada e Doug finalmente pôde conhecer a filha. Foi tipo um tiro que saiu pela culatra, não é? E calma, galera, que vocês não vão acreditar, mas no primeiro encontro entre pai e filha, a Ashley entregou muito gentilmente a bebê para o Doug segurá-la no colo. Pois é, então o pai, emocionado e feliz, concordou que a Ashley permanecesse junto com eles naquelas horas. Uma boa sugestão, pois Doug era um estranho absoluto para a própria filha. A bebê com 6 meses de idade já passou então a experimentar o cuidado do pai, já que a decisão do juiz foi a guarda compartilhada da menina entre pai e mãe. Aí eu ouso a perguntar a vocês, tem alguma opinião, alguma sugestão do que vai acontecer? Caríssimos investigadores criminais. Pois é, Douglas Benefield alugou um apartamento na Flórida, bem próximo da casa onde sua ex-mulher e a filhinha viviam. Ele queria facilitar as visitas e aparentemente ele acreditou que seria possível reatar o casamento. Porém, em agosto de 2019, Doug chegou para a visita e encontrou sua esposa com um anel de noivado no dedo. Eles não estavam oficialmente divorciados ainda. Doug ficou chocado, triste e também furioso. Dias depois, com várias provas obtidas por meio de um investigador particular, ele teve certeza de que a Ashley vivia um relacionamento sério com outro homem. Nesse dia, Doug pediu o divórcio. E a partir desse dia, o Doug passou a ter outro nível de problema na sua vida, pois Ashley acusou ele de abusar intimamente de sua filhinha. Pois é, pessoal, novas acusações, novas investigações e a recorrente falta de provas. Cansado dessa situação, Doug foi até a polícia e fez um depoimento no qual ele dizia que a Ashley tinha dupla personalidade ou algo do tipo. Ou seja, parece que o Doug encarou os absurdos da mulher como algo que pudesse ser tratado. A vida ia de mal a pior, não é? Mas podia piorar. De repente, do nada, Doug anunciou aos amigos e familiares que ele e Ashley ainda se amavam e queriam tentar ser felizes juntos novamente. Não me pergunte por que nem como, tá, galera? O homem acreditava que o bem-estar da filhinha deles seria a chave para os dois esquecerem todos os problemas conjugais do passado e começarem do zero. Como assim? Lamentavelmente, os sonhados dias futuros de felicidade não aconteceram. Em 27 de setembro de 2020, quando Doug Benefield estava se preparando para recomeçar sua nova vida, ele morreu. A decisão de reatar os laços com a esposa incluíam aí uma mudança de estado. A Ashley, sua mãe, Alicia e a bebê iriam viver com Doug no estado de Maryland. Era um domingo à noite e Doug estava na casa de Ashley e Alicia, lá na Flórida, enchendo o baú de um caminhão de mudanças com as coisas da família. Alicia decidiu dar uma volta com a bebê, quando a filha e o genro continuavam ocupados lá guardando as coisas da mudança no caminhão. Pouco depois, um vizinho das mulheres ouviu gritos e tiros. Imediatamente, ele ligou para a polícia. Em seguida, Ashley caminhou até a casa de outro vizinho carregando seu revólver calibre 45. Ela disse que havia atirado no marido em legítima defesa. Assim, essa pessoa também acionou o serviço de emergência. A investigação, então, que mais tarde foi realizada, ouviu várias vezes a gravação dos atendimentos daquela noite. A voz masculina da segunda chamada dizia:
Minha vizinha está do meu lado com uma arma na mão. Ela está repetindo que o marido a agrediu e que ela atirou nele em legítima defesa. Quando o socorro médico chegou, junto com a polícia, o Doug ainda estava respirando. Ele tinha recebido 2 tiros na perna e um tiro no braço direito. Essa bala entrou pelo braço e viajou para a cavidade torácica dele. O Doug então chegou vivo no hospital, mas acabou não resistindo. Ashley não foi presa naquela noite, e quando os detetives começaram a investigar sua alegação de legítima defesa, ela usou seu direito de permanecer calada. Ela se negou a prestar qualquer depoimento às autoridades. A senhora Alicia, a mãe da Ashley, declarou aos detetives que ela e sua filha foram vítimas de abuso doméstico e viviam com medo de Doug há 3 anos e meio. Ela ainda alegou que tentaram pedir ajuda, mas ninguém as protegeu. E eu lembro a vocês aqui que quando aconteceu aí o incidente, a Alicia, foi passear com a filhinha. Se isso tem alguma relação, não sabemos. Uma certa Faith Brown, advogada de defesa, disse aos detetives que Ashley estava criando um plano de fuga para fugir de Doug de uma vez por todas. A mulher alegou que Ashley estava em perigo e que a mulher possuía um local seguro para onde ir e um carro alugado preparado. Ashley não conseguiu colocar tudo em prática porque ela desconfiava que Doug tivesse sacado o plano de fuga dela. Galera, atenção aqui, tá? Quando os detetives fizeram o trabalho deles, a alegação de legítima defesa se dissolveu no ar. O Doug não estava armado. Ashley não tinha marcas de defesa. O corpo do Doug dentro da cena do crime não indicava luta. Conclusão disso, um mês após o tiroteio, em 4 de novembro de 2020, Ashley Benefield foi acusada de assassinato em 2º grau. Ela pagou fiança algumas semanas depois e aguardou o julgamento, se declarando inocente. O mandado de prisão dizia: parece que Ashley esgotou todos os meios legais para manter a criança longe de Douglas antes do tiroteio. Então, era difícil saber se Ashley tinha sido uma vítima que sentia medo do marido ou se ela era uma manipuladora que queria tirar Doug da sua vida de maneira definitiva e rápida. E no meio dessa insanidade toda, um dos casos mais inacreditáveis que eu já narrei aqui, tinha uma pobre bebezinha. Eva Benefield, a filha adolescente do Doug, disse que era uma rotina ela receber um versículo bíblico todas as manhãs da parte do pai. Um ritual que foi quebrado na segunda-feira, 28 de setembro de 2020. A menina ligou para o pai, que não respondeu às suas várias chamadas. Ele não visualizou as mensagens escritas. Com um pressentimento ruim, a Eva então começou a pesquisar na internet os nomes Doug e Ashley Benefield, mas não encontrou nenhuma notícia sobre acidentes de carro, por exemplo. Mas um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, a Eva ligou para um tio e perguntou: o que há de errado com meu pai? Esse tio disse o seguinte: houve um acidente. Eva então perguntou: ela matou meu pai, não matou? O tio confirmou: sim, Ashley atirou 3 vezes nele. A vida da garota, já órfã de mãe, tomou um rumo bem assustador com o assassinato do pai. Mas atualmente, como inúmeras outras garotas, ela tem um perfil bem ativo aí na rede vizinha, o TT, com mais de 360 mil seguidores. Suas publicações são um pouco ácidas e de humor duvidoso. Parece que esse é o modo que ela escolheu para lidar, com toda essa dor, todo esse luto. Ela diz que tenta não pensar muito em tudo o que aconteceu na vida dela. As cinzas do pai foram espalhadas em uma praia que o Doug gostava muito, para onde ele ia com muita frequência. As fontes consultadas também não explicam a razão, mas ainda não há data marcada para o julgamento da Ashley. A demora parece ser consequência dos eventos da pandemia que afetaram ali os sistemas judiciários do mundo todo, não é? E de um imbróglio criado aí pela defesa da Ashley, que tem acumulado petições e recursos tentando justificar o crime, sempre com base na alegação de legítima defesa. Todos esperam que ela seja condenada e que a família do Doug fique com a custódia da filhinha deles. De acordo com as últimas informações, apesar de aguardar o julgamento em liberdade, a Ashley usa uma tornozeleira eletrônica o tempo todo e é obrigada a respeitar um toque de recolher que proíbe que ela esteja fora de casa depois das 23 horas. A imprensa norte-americana insistiu em chamar esse caso de O Crime do Cisne Negro, em referência aí ao filme de 2010, que se passa no universo do balé clássico e está cheio de tensão, verdades e mentiras que podem enganar nossos olhos. Vocês viram, pessoal, que a filha aí de 15 anos à época, quando o Doug conheceu a Ashley, já tinha ali uma percepção muito clara de que
as coisas não correriam muito bem, não é? E essa ligação dela com o tio aí é de arrepiar, não é? Ela matou meu pai, não matou? Ou seja, ela sabia que a coisa não era assim aquela discussão superficial, né? Era um negócio bem grave, né? Mas deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês pensam sobre o caso e a culpa da Ashley. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.